Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor com gratidão. Hoje é o nosso segundo dia de leitura da Bíblia. Eu gostaria de ir orar com você para nós iniciarmos. Senhor Deus, Pai, abençoa, Senhor, este dia. Que seja, Senhor, um grande dia, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, que está compartilhando, que está vendo, Senhor, esta mensagem comigo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que hoje, Senhor, seja um dia, Senhor, que tu quebre correntes, Senhor. Que tu quebre cadeias, Senhor, que tem prendido os teus filhos, Senhor. Tentando fazer com que eles, Senhor, não cresçam no teu evangelho. Tentando impedir, Senhor, que eles não aprendam mais de ti, Senhor. Nós repreendemos isto hoje, Senhor, no teu santo nome, Jesus. Eu te peço o teu direcionamento, Pai, para que possamos, Senhor, avançar, para que possamos aprender mais de Ti e para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. É o que eu peço a Ti, Deus, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai ler os capítulos do capítulo 5 ao 7 do livro de Mateus. E sem mais delongas, vamos iniciar. A palavra de Deus no capítulo 5 do livro de Mateus diz assim, ó: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, ou os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lanterna, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumpri-las. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Racá quer dizer tolo, é o equivalente à palavra tolo no aramaico. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, ou carta de desquite. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E só lembrando, a palavra diz que adúlteros não entrarão no reino dos céus. Você vai ver isso mais à frente. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Publicanos eram os coletores de impostos.
pessoas tidas como pessoas sem caráter, porque cobravam impostos do seu próprio povo lá em Israel. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Pagãos eram as pessoas que não tinham religião, que não tinham conhecimento de Deus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aqui a gente encerra o capítulo 5. Meus irmãos, só nesse capítulo a gente poderia passar dias meditando sobre a palavra de Deus. E eu peço que você faça isso na sua casa. Que o nosso tempo não é tão longo, não é tão grande para que a gente possa esmiuçar isso daqui. Mas eu vou tocar em alguns pontos. Primeiro, coisa importante que você tem que entender aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando o modo de viver que ele espera de nós. Esse é o sermão chamado o Bem-aventuranças ou Sermão da Montanha. Eu tive o privilégio de, numa última viagem no ano de 2013, eu ia falar ano passado já foi 2014, nós estamos no dia 2 de janeiro de 2015. Tive a oportunidade de estar lá no lugar onde o Senhor Jesus fez essa pregação. E acredito que foi a pregação onde mais teve ensinamentos dele. Por isso a necessidade de você, ao final desse vídeo, olhar com muito carinho, com muita atenção, para ver no que o Senhor chama a sua atenção, no que precisa ser melhorado, e leve a sério. Aqui você vê primeiro o Senhor ensinando a respeito do caráter daqueles que herdarão o reino dos céus. O Senhor fala sobre os pobres de espírito, pobres em espírito, aquelas pessoas que abrem mão das suas vontades para viver a vontade do Senhor. Você vai ver o Senhor falando dos humildes, que receberão a terra. Você vai ver aquelas pessoas que têm sede de justiça, que serão recompensados, satisfeitos. Você vai ver o Senhor falando dos misericordiosos. Você tem sido, meu irmão, misericordioso com seus irmãos que falham com você? Para você querer receber a misericórdia de Deus? Você vai ver o Senhor falar sobre os pacificadores, os perseguidos. É a característica de Cristo colocada nesses versículos, meu irmão. E eu e você temos que ser como o Senhor. Não tem outro caminho para chegarmos ao reino dos céus. Não tem outro caminho para nós sermos morada do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo está nesses 10, 11 versículos aqui. Você continua, você vai ver que o Senhor nos chama como sal da terra ou a luz do mundo. Aqui você entende que o mundo jaz em trevas, meu irmão. O mundo não tem sabor. E quem faz esse mundo ter ainda algo de bom sou eu e você. A palavra de Deus nos mostra a responsabilidade que nós temos diante das pessoas mundo afora, de sermos a luz, de sermos o sal. E outra oportunidade, eu aprendi, não sei se através de uma revelação do Senhor, não sei se em alguma leitura, mas o Senhor falava que exatamente o que impede a terra de ser definitivamente aniquilada pelo Senhor é exatamente o sal e a luz que estão nela. Sou eu e você que decidimos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus e fazer a vontade dele nesse lugar. Depois o Senhor Jesus vem falando sobre o cumprimento da lei, que ele não veio para ser contra a lei, pelo contrário, ele veio para cumpri-la. E o único homem capaz de cumprir a lei, meu irmão, plenamente, foi Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele foi capaz de cumprir a lei. Aí ele fala sobre o homicida, sobre
a questão ele esmiuça melhor conceitos que existiam até então, do olho por dente, conceitos de quem matar estará sujeito a julgamento. Ele vai além disso. Ele fala: olha, meu irmão, você aprendeu que não é para matar, mas eu digo para você que não é nem para você se irar, porque quando você se ira, você já está passível de julgamento. Esses versículos, a partir do versículo 21, você percebe que eles nos ensinam que o pecado, ele não nasce só quando nós executamos uma ação. O pecado ele nasce no nosso coração. Independente dele ser consumado ou não, meu irmão, quando você se ira contra alguém, você está pecando. Entenda isso. Quando você deseja uma mulher, ele fala sobre adultério. Quando você deseja uma mulher no seu coração, você já adulterou. Não pense que é preciso você ter uma relação, você dar um beijo em alguém. Mas quando você olha com lascívia, quando você olha desejando um homem, uma mulher, você já está adulterando. A palavra de Deus fala sobre o divórcio. Naquela época era permitido ao homem, de qualquer forma, dar a carta de divórcio, se desfazer do seu matrimônio com a sua esposa. E o Senhor diz aqui que qualquer que fizer dessa forma, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. Você vai ver mais na frente que não é essa a vontade do Senhor. Aqui você já dá para entender. Não é da vontade do Senhor, meu irmão, que você se divorcie. Saiba disso. Como a própria palavra de Deus diz, que aquilo que o homem uniu, não separe o homem. Então, se você por algum motivo pensa ou já pensou em se separar, você vai ver em muitos outros. A Bíblia é um livro que vai se completando. Você vai ver em outros livros o quanto Deus abomina o divórcio. Fala sobre juramentos. Às vezes a gente tem a prática de, eu juro por isso, eu juro por aquilo. A palavra de Deus diz que nós não somos capazes de jurar nem por nós mesmos, pela nossa cabeça, porque a gente não tem poder sobre ela, sobre os fios que nascem na nossa cabeça. Então não jure, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Como nós costumamos dizer, essa é a palavra de crente. Quando você disser sim, é sim, não é não, não minta. A palavra fala sobre, continua a partir do versículo 38, falando sobre vingança, sobre você amar os seus inimigos. Não queira, meu irmão, resolver as coisas do seu jeito. Tenha paciência. Peça do alto essa paciência, porque eu sei que é difícil. A nossa natureza humana, ela quer tudo isso, tudo o contrário do que o Senhor tem ensinado, a nossa natureza humana quer. Mas peça do alto o Espírito Santo de Deus para lhe revertir e você vencer todas essas coisas. Você ser capaz de orar por aqueles que te perseguem. É isso, é essa a vontade de Deus, é esse o caráter de Cristo. Você vê que Cristo, enquanto estava na cruz, ele estava pedindo ao Senhor para perdoar aqueles homens porque eles não sabiam o que faziam. É assim que o Senhor espera que eu seja com você. Vamos no capítulo 6, meu irmão. Só isso aqui já dava para a gente passar o dia meditando. Eu espero que você tenha tido mais tempo para meditar sobre esse capítulo 5. No capítulo 6 diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nenhuma. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial que sabe que vocês precisam delas, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
esse capítulo também, meu irmão, só ensinamentos diretos do Senhor Jesus para nós. O Senhor inicia falando sobre a importância de você ajudar os necessitados e não fazer isso para querer aparecer, não achar que por essas suas obras você será salvo, querendo galardão por isso. Faça em segredo. O Senhor nos ensina como orar. Orar também secretamente. Tem um momento da comunhão. O Senhor nos ensina lá na frente a congregar. É importante a congregação, onde você é lapidado, onde você aprende o caráter cristão na prática. Mas é importante você tirar momentos para orar isoladamente, sozinho. Ensina o Pai Nosso para nós. E o Pai Nosso, entenda, não é um mantra para você ficar repetindo. O Pai Nosso você pode orar, claro, com certeza, mas é uma forma. Estude a forma, como começa o Pai Nosso, o que é pedido. Ensina sobre jejum, para você não jejuar e espalhar que você está jejuando, ou se mostrar contristado, triste, acabado porque está fazendo jejum. Se fizer assim, você já está tendo sua recompensa. O Senhor fala sobre os tesouros no céu. Aonde é que está seu coração? Aqui eu quero dar uma atenção no versículo 24, que diz que você não pode servir dois senhores, não pode servir a Deus e ao dinheiro. O que é que o Senhor fala de dinheiro? Quer dizer que quem tem dinheiro não entra no reino dos céus? Não é isso. Você não pode ter o dinheiro no centro do seu coração, isso sem dúvida nenhuma. Quem tem que estar no centro do seu coração é Jesus, meu irmão. Não pode ter duas coisas no centro do seu coração. Avalie hoje o que está no centro do seu coração. É Deus verdadeiramente? Ou é Jesus, ou é o dinheiro, ou é a família, ou é os problemas, ou é a doença. O que está no centro do seu coração tem que ser Deus. Não pode ter duas coisas. E continua falando sobre as preocupações da vida. Largue de ser preocupado. Viva cada dia. Não se preocupe com amanhã. Deixe que amanhã vai trazer seu próprio destino, seu próprio mal, como a palavra de Deus diz. Capítulo 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, uma trave, como tem em outras traduções? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O Senhor resume a lei e os profetas aqui nisso. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim
Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Glórias a Deus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, os que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meus irmãos, quanto ensinamento. Nesse capítulo 7, ele encerra a pregação no Monte da Bem-aventurança. E tudo que ele está se referindo aqui, eu quero que você entenda. Tem esse contexto do ensinamento daquilo que a gente falou lá na frente, lá no início, no capítulo 5. A forma, o modo de viver, a forma que ele espera que nós sejamos humildes, capazes de amar nosso inimigo e tudo mais. Aqui ele continua falando para você, entenda uma coisa, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é para mim, e eu avalio a mim, e o Senhor sabe como funciona. Você que conhece a palavra de Jesus, pegue essas palavras para você. Nunca faça uso das palavras de Deus para os outros. Você vai sempre julgar quando você estiver fazendo a avaliação da palavra de Deus na vida dos outros. Eu sei que muitas vezes a gente é impelido a fazer isso. Que a gente está no mundo, a gente vê más ações, às vezes de pessoas que estão dentro da nossa própria igreja, da nossa família. Mas faça uso da palavra para você. Não fique preocupado com a salvação dos outros. Preocupe-se principalmente com a sua. Entenda quando eu digo não se preocupe com a salvação dos outros, não é para você ter atitudes boas para com os outros. Não, pelo contrário. É porque tem gente que é tão preocupado com a salvação dos outros que esquece a sua. Pense em você nessa hora. O Senhor, quando ele fala aqui sobre você pedir, sobre você buscar, bater e ser aberto, o Senhor está falando exatamente sobre as dificuldades que você possa ter sobre isso aqui, a dificuldade que você possa ter de ter amor no coração, a dificuldade que você possa ter de ser humilde, a dificuldade que você pode ter de não julgar. Peça isso ao Senhor, porque Ele te dará essas boas coisas. A palavra continua falando sobre quanto é difícil. Não pense que é fácil a salvação. A palavra de Deus diz lá na frente que para o justo é difícil ser salvo. E o justo entenda aquele que conhece Jesus, que decide querer ser como ele. É difícil, quanto mais para o ímpio. Diz que a porta é estreita, não se engane. Não pense que está todo mundo salvo, que está tudo uma maravilha. Deus ama, meu irmão, todos. Mas infelizmente nem todos amam o Senhor e são capazes de mudar, de querer mudanças. Querem viver suas próprias vidas. A palavra nos ensina sobre como você avaliar o profeta. Como é que eu avalio? Pelos frutos. E entenda, os frutos não é carro e casa. Os frutos são exatamente esses ensinamentos que o Senhor colocou aqui. Como é que você é capaz de avaliar se uma pessoa ela está em Cristo ou não? É exatamente pelos frutos que ela dá. Frutos de mansidão, frutos de amor, frutos de fé, frutos de paciência, frutos de bondade. Busque esses frutos. E ele encerra falando a diferença sobre o prudente e o insensato. Como Jesus ensinava
diferente dos fariseus, porque ele vivia o que ele fazia. Você, meu irmão, espero que esteja construindo a sua casa na rocha. Essa é a vontade do Senhor, que você seja prudente na sua vida. E quando eu falo construir a casa na rocha, quando a palavra fala construir a casa na rocha, quando a palavra fala em ser prudente, é que você observe para que a sua vida não seja um castelo de faz de contas, não seja uma vida de aparência, de mentira, mas seja uma vida baseada. Se você busca uma vida cristã, que a sua vida cristã seja baseada em cima disso que você aprendeu hoje. Eu sei que essas coisas, meu irmão, são impossíveis para mim como homem, para você na sua natureza humana. Mas eu sei que plenamente são possíveis quando o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. E eu espero que ele esteja sobre você e sobre mim, meu irmão. Eu creio e tenho certeza pela fé que ele está sobre a minha vida. E também quero crer pela fé que ele está sobre a tua vida e está cada dia mais visível na sua vida. Eu agradeço pela sua companhia neste momento. Espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quantas pessoas estão padecendo, meu irmão, pela ignorância, por falta de conhecimento da palavra de Deus? Compartilhe. Nós estaremos juntos amanhã. Eu já estou ansioso, já não pelo dia de amanhã, né? Como a palavra a gente aprendeu. Não estou ansioso pelo que vai acontecer de ruim. Eu sou ansioso por compartilhar, sedento de compartilhar a palavra de Deus com você. A gente se encontra amanhã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Nos encontramos amanhã. Amém.